fazer um teste, mas tá tudo ok, né? Com o áudio, acredito eu. Tudo certinho, Liliane. Joia, então tá bom. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, né, rapidinho. Eu sou Liliane Tia. Geralmente, né, as nossas palestras são sobre blockchain, por causa da nossa comunidade, o Women Blockchain Brasil, mas também ao longo aí desses nossos 3 anos, mais ou menos, né, com a comunidade, a gente também sempre trouxe os ODS, né, da ONU, principalmente são 17 ao todo, mas principalmente 3, né, que são o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável para a Educação, para a Igualdade de Gênero e para a Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Né? A gente foi, ao longo do tempo, entendendo que as nossas ações estavam alinhadas a algumas das metas desses 3 objetivos de desenvolvimento sustentável. A gente vai falar um pouquinho mais ao longo aqui do painel, que na verdade é um painel mais bate-papo, né? Para quem nos acompanha sabe que a gente gosta sempre de ter esse calor humano, escutar vocês também, né? Então interajam com a gente, por favor. Até algum tempo atrás a gente trouxe mais empreendedoras, né? Hoje é um painel onde eu trouxe profissionais que têm bastante experiência no mercado, mas que também ao longo da jornada delas têm uma experiência em agora com pesquisa, com academia, né, com ciência, que é uma coisa que agora a gente está entendendo que é muito importante, né? Acho que além da experiência de mercado, a gente entender também, né, como se utiliza dados para fazer evidências. Isso tudo daqui para frente vai ser cada vez mais falado, né, cada vez mais presente em todos os aspectos da nossa vida. Só para a gente dar uma contextualização, né, e para falar que Sociedade 5.0 é uma visão, né, que o governo japonês, mas não só o governo, né, também tem uma instituição em japonês que se chama Keidanren, né, que é parecido um pouco com as nossas federações da indústria, né, uma federação de empresas, né, de business do Japão, e também junto com a Universidade de Tóquio. Enfim, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque os stakeholders, né, no Japão estão todos olhando, acho que, para a mesma direção, e isso também é muito importante. Então, eu vou pedir, não sei se já está aparecendo aqui o slide. Isso, obrigada. Só para a gente, né, partir da mesma página, né, eu acho que é sempre bom a gente ter uma imagem para a gente focalizar, mas vai ser só no comecinho, tá bom? Prometo para vocês. Então, essa é uma visão, né, que no Japão, desde 2016, eles estão já trabalhando com esse futuro, né, construído com bastante tecnologia, novas tecnologias emergentes, mas centrada no ser humano, né? Então a gente pode observar aqui digamos que é um framework, né, um mapa ou uma bússola, uma roda do futuro, né, vamos chamar assim, que tem ali no centro a sociedade 5.0 para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, as pessoas estão bem no centro. Vocês podem ver que o círculo mais ali interno começa ali com cidadãos, né? Tem grandes empresas e médias empresas, startups, organizações, investidores, né? Porque também sustentabilidade também precisa de dinheiro, né? Instituições acadêmicas, instituições educacionais, instituições médicas, né? Comunidade, governo. Né? Então, a gente está em algum desses lugares ou em mais de um desses lugares, né? Aí logo depois vem, então, esse círculo de tecnologias, né? Então, essas são as que a gente está sempre com o olho brilhando, querendo aprender mais, né? Não vou passar por todas elas, mas eu acho que aqui todo mundo já está um pouco mais familiarizado com Big Data, internet das coisas, inteligência artificial, robótica, drones, né? Mas também tem realidade virtual, realidade aumentada, nuvem, enfim, tem essa salada de novas tecnologias, né? E aí, por fora,
a gente tem, então, todas as possibilidades, né, de soluções que podem ser criadas com essas novas tecnologias e para as pessoas, né, que estão ali no centro, com soluções que a gente ouve bastante, né, falar em fintech, né, em health tech e edtech, né, mas vocês podem ver que tem várias possibilidades, né. Então, a gente não vai passar por todas, né, por causa do tempo, mas só para a gente entender como vai expandindo, né, essa nossa roda do futuro, digamos assim, e por fora tem um arco ali que é colorido, né, e é sobre eles que eu vou falar agora, porque cada cor ali representa um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, então, são 17 pilares, digamos assim, mas cada um deles tem metas, né, definidas e que estão atreladas ao todo, né, são 169 metas. Então, ninguém lembra todas as metas de cor, né? É difícil, mas geralmente as empresas ou as instituições, elas se comprometem com de 1 até 3 ODS, acho que é um número médio aí, e algumas das metas, né, desses objetivos, porque não dá para a gente resolver tudo, né? Cada um pode fazer um pouquinho, e é essa a ideia que dá a visão, né, dessa sociedade do futuro, esse ecossistema, né? A gente tem essa palavra repete muito, né, ecossistemas, mas a gente está vendo muitos ecossistemas, né? Meio que pulverizados aí pelo Brasil. E às vezes falta um pouco também da gente conectar, né, esses ecossistemas. E, bom, ao longo aí da nossa comunidade, da jornada da nossa comunidade, a gente encontrou empreendedoras, né, mulheres que têm essa visão já e que têm já trabalhado os ODS e formulado, né, as startups delas partindo do centro que é humano, né, das necessidades humanas. Então a gente vai falar muito sobre isso, né? E aí eu queria fazer um convite, né, com essa introdução rápida, mas enfim, se se vocês conseguem se enxergar, né, dentro dessa roda do futuro, como além de cidadãos, claro, né? Se vocês estão empreendendo, provavelmente como startup, se vocês estão procurando investidores, né? Ou se talvez hoje você esteja só na parte acadêmica, né? Mas tudo bem também. Onde você quer estar daqui 2, 3, 5 anos, né? Gente, quando a gente fazia entrevista para trabalho antigamente, não faz tanto tempo assim, essa pergunta era muito comum. Daqui 5 anos, onde você se enxerga, né? Hoje, 5 anos é muito tempo. Né? A gente entrou na década da ação, então tem todo um esforço, né, global em torno da Agenda 2030, e nós já estamos em 2021 e muitas dessas metas, né, desses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ainda não foram alcançados, né? A gente vai falar um pouco mais sobre eles, e são muitos desafios, mas principalmente agora no Brasil, né, que a gente está testemunhando esses períodos difíceis, onde tem desafios também tem oportunidades, né? E uma pesquisa recente da FGV trouxe um número bastante preocupante, né? Os jovens, quase metade dos jovens brasileiros estão um pouco sem perspectiva no momento e têm o desejo de sair do Brasil, né? O que eu poderia dizer, né, para esses jovens que estão assistindo agora ao vivo ou que vão assistir depois, é que a gente talvez não precise mais sair do Brasil, né? Esse período de pandemia mostrou como o trabalho remoto veio para ficar. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, faço esse convite para vocês irem pensando, né, sobre onde vocês
se encontram agora na Roda do Futuro, onde vocês desejam estar num futuro breve, né? Que a gente tem que sempre replanejar muito rápido. E aí eu queria abrir, então, chamando as nossas convidadas, né? Primeiro a Iris, depois a Carol, mas a gente vai bater um papo bem descontraído. Elas têm bastante experiência já profissional e também a Iris está fazendo um doutorado e a Carol fez um mestrado, né, na área de desenvolvimento de software sustentável, né? Não é uma linha de pesquisa que a gente costumava ouvir até alguns anos atrás. Então, ela também vai trazer um pouco dessa experiência para a gente. Então, a gente aqui, né, está muito voltado para as novas tecnologias, a gente quer aprender o que é Big Data, o que é inteligência artificial e tudo isso, mas às vezes a gente peca um pouquinho, né, para olhar para o humano, não de olhar para nós mesmos, mas para o outro, que a nossa sociedade ela é uma sociedade bem diversa, né, se a gente comparar com o Japão, por exemplo, que tem uma homogeneidade maior, né, o Brasil é um país muito rico, né, em diversidade, então sobre isso que a gente vai falar também hoje nesse painel. Então, Ana, se puder já retirar o slide, eu acho que a gente não vai precisar mais dele, né, a gente vai ficar aqui mais agora na conversa mesmo, no bate-papo. Obrigada. Bom, vamos lá, boa noite, pessoal, prazer estar aqui com vocês, né, espero que a gente possa contribuir um pouquinho com vocês, com todo esse entendimento da sociedade 5.0, o que ela traz, aí oportunidade de negócio, que eu vou falar um pouquinho com vocês, aí o que a gente vê pela frente com isso, e vamos entrar depois na questão do desenvolvimento de software sustentável, né? Então, aí como vocês verem, eu sou ele falou, eu sou doutoranda em gestão urbana, né, e minha linha de pesquisa é em cidades digitais estratégicas, né, então eu estudo muito, minha área de estudo é blockchain, e porque a gente fala cidades digitais estratégicas, porque às vezes a gente tem aquele conceito de cidades digitais, e que elas não trazem nenhum valor, né? Não adianta a gente ter alguma coisa e não agregar valor, né? Eu sou mestre em administração, governança de TI, e tenho algumas passagens aí. Hoje em dia eu atuo como analista de negócios, eu sou consultora em transformação digital também, entusiasta, super entusiasta de blockchain, então a gente sempre está falando muito, faço parte da comunidade Women in Blockchain, e aí depois a Lili deve falar um pouquinho mais para vocês, para a gente convidar vocês também, né, trazer todo mundo para participar, né, que é o Women in Blockchain, mas na verdade nós abraçamos muita gente, né. Quando a gente fala, a Lili já falou da questão da sociedade 5.0, quando nós falamos com relação à sociedade 5.0, e fazendo já um paralelo com a 4.0, porque isso, na verdade, eu vou até contar que a sociedade 5.0, a primeira vez que eu ouvi falar foi em uma aula do doutorado, um crédito que eu estava fazendo no doutorado, um professor de economia, inclusive entrou na sociedade 5.0, eu falei, eu realmente não tinha, assim, entrado ainda no tema. E é muito, porque a gente fica muito naquela questão de indústria 4.0, né, onde a gente parou, quando a gente está agora, né, na quarta revolução industrial, que é essa revolução da informática, onde a gente tem os sistemas cyberfísicos, mas a gente pensa nisso, nós pensamos na questão cyberfísica, a gente não entra assim até na questão humana,
né? Então, nós queremos integração de fábrica com os sistemas, e né, manufatura aditiva, né, ou impressão 3D, para quem não conhece o termo de manufatura aditiva. Então, nós temos muitas questões, assim, que a gente entra quando a gente fala em indústria 4.0, que, fazendo um paralelo, o pessoal também chama de sociedade 4.0, né? Mas o que a gente vê? Vocês viram o que eu falei até agora? Eu falei toda a questão da gente tem link, a gente usa, né, toda a demanda, então todas as coisas, mas nós estamos falando o quê? De tecnologia, só tecnologia, né? A gente não pensa assim nas pessoas, né? Quando a gente está falando aí numa indústria 4.0, na parte da indústria, ou sociedade 4.0. E essa é a proposta que o Japão trouxe na sociedade 5.0. É justamente a proposta do humano como centro de tudo, né? É a questão aí, o que a gente vai entrar? A gente vai entrar, o pessoal que é desenvolvedor aqui, que está no meio, a gente, o X, né? Que é User Experience, que a gente fala. Então, isso vai ter o valor, é o humano no centro de tudo que acontece. Então, nós temos que pensar a sociedade para as pessoas, nós temos que usar a tecnologia como meio. Toda essa tecnologia que a gente tem da indústria 4.0, nós trabalhamos, nós temos que usar como um meio para atingir o bem-estar das pessoas, justamente a experiência das pessoas aí nessa era, né, digital, vamos dizer, né, que a gente já está vivendo, porém centrado em tecnologia. Então, o que a gente tem? Aí a gente tem a sociedade 5.0, ela fala assim de 5 aspectos básicos, tem os pilares, né, e os pilares mais básicos, que até a Lili comentou, infraestrutura, são as fintechs, as health techs, logística e inteligência artificial, né? Por que a gente fala muito inteligência artificial? É aquela questão, a gente realmente integrar o espaço físico, né, com o cyberespaço. Então, nós vamos ter, assim, a data lakes, a gente vai ter muita coisa assim, trabalhando, jogando informação para a nuvem, a gente realmente trabalhando com volumes grandes de dados e usando o cyberespaço, a gente realmente usando o conceito de cyberespaço, porque na verdade hoje a gente usa cloud, né? Então a gente não tem essa integração toda que a gente usa com o cyberespaço. E a ideia realmente da sociedade 5.0 é a gente usar o cyberespaço. Que? Os dados, né? Então, nós usamos lá os dados para melhorar a vida das pessoas. Essa é a ideia do cyberespaço, essa é a ideia do que vem aí com a sociedade 5.0, né? É uma ideia muito incipiente para nós, né? Porque já tem aí 5 anos que isso aí está sendo trabalhado no Japão, mas o Japão já tem uma questão tecnológica, que a gente sabe, de anos, né? Eu lembro quando era criança, eu ficava assim com as coisas que vinham do Japão, já ficava encantada assim com toda a tecnologia. E eles viram agora, principalmente, acho, pelo envelhecimento da população, e não é só do Japão, é a população mundial, a gente vê por esse envelhecimento, né, essa demanda por qualidade de vida das pessoas, pela tecnologia, trabalhando pelas pessoas. Então, por isso, muito health tech também elas devem se voltar para esse mercado, né, das pessoas, assim, que estão com mais idade, né, de como a gente levar mais qualidade de vida para essas pessoas que têm mais idade, inclusive, né, Lili, tem aquela história do robô que você estava contando, né, compartilha aí com a gente, Lili. Eu estava comentando com a Iris que a gente às vezes assiste, né, pelo canal japonês, cenas do dia a dia, assim, esses programas de entretenimento, e às vezes aparecem, né, os idosos nos asilos conversando com os robôs. A gente, como é da tecnologia, a gente fala assim, mas é só um robô, né?
E eu nunca tinha visto, assim, realmente uma pessoa interagindo com o robô como se o robô fosse uma pessoa. E aí eu comecei a prestar mais atenção, lógico, na Bachan, né, na senhorinha que estava lá, do que no robô. E, assim, a interação era muito simples ainda, né, bem básica com o robô. Mas a expressão que ela fazia, dava para ver que ela estava se sentindo muito bem, né, e ela comentou isso, né, que ela tem alguém para conversar com ela. E quando as pessoas, né, vão principalmente para asilo, às vezes ficam em casa mesmo, tem cuidadores também humanos, né? Mas a tendência é que a população envelheça cada vez mais. Então, não vai ter cuidadores para todo mundo, se a gente parar para pensar. Então, como é algo novo, né? Eu fiquei um pouco cética. Eu confesso que eu fiquei cética no começo. Mas aí eu comecei a tentar olhar pelo olhar, né, das pessoas de idade, e eu acho que traz um bem-estar mesmo, e isso para eles é muito importante, porque você ter depressão, ansiedade nessa fase da vida E essa questão, né, Lili, que você estava falando né, das pessoas entrarem, né, essa questão dos idosos, assim, com a tecnologia, né, então, quando a gente fala, assim, na sociedade 5.0, que eles estão muito voltados, assim, para health techs, vem essa questão, assim, né, de o que vier pela frente, aí toda essa questão de negócios, de empreendimentos, o que nós podemos, né, fazer, aí é um nicho, né, de negócio aí que vem para frente, que a gente vai ter que pensar, porque a gente vai ter que pensar diferente agora, todo o negócio na tecnologia servindo os humanos mesmo como meio, e daí o que nós podemos fazer, né? Quais são as demandas, quais são as dores dessas pessoas que elas estão né, envelhecendo, o que elas precisam, né? Essa é a questão, assim, de você, de achar uma oportunidade, a gente pode achar um nicho de negócio realmente para melhorar, porque qual que é a ideia? É sempre até tem uma publicação bem grande até que fala, até da Sociedade 5.0, que eles falam da questão de wealth, né, em inglês, que é assim, né, que a pessoa que tem um bom, endinheirada, vamos dizer, né, tem um bom recursos financeiros aí, né. E essa aí tem uma mudança nisso, porque hoje a gente na 5.0 vai ser diferente esse conceito aí de wealth, porque wealth é quê? É você viver bem, né? Então a gente vai ter uma relação diferente também com o dinheiro nisso, né? Então, porque a gente está partindo para uma sociedade do compartilhamento, né? Isso aí já vinha uma coisa, já vinha até da 4.0 aí, de você, assim, não ter mais a questão de bens, não se apegar mais a isso, você se apegar mais à questão de compartilhar, né? Tanto que tem muitas empresas aí que a gente vê que vem nessa questão de compartilhamento. Então, o que a gente tem, né? A questão de toda essa possibilidade, assim, de negócios que a gente abre, que a gente vê, um forcinho mesmo, para a questão da 5.0. Primeiro, a gente desconstruir tudo que a gente tem dessa questão, assim, ninguém vai virar um Jeff Bezos mais, né? Então, né, a gente vai ter que pensar em uma maneira diferente, né? Inclusive, com relação a não ter mais transações com dinheiro, nós não termos mais dinheiro físico, né? Não quer dizer que a gente vai passar tudo para criptomoeda, tudo. A transação como a gente faz hoje. Eu, por exemplo, eu não tiro dinheiro, eu não tenho mais dinheiro em espécie desde o início da pandemia. O que eu tinha na carteira eu gastei e não tenho mais. Tudo que eu pago com cartão. Agora a gente tem aí possibilidade de Pix. Então, tem várias coisas, né? Tem outros, assim, aplicativos que a gente pode trocar e ver isso, né? Então, o que eu posso, o que isso vai me trazer, o que eu posso
trabalhar com isso, que nicho eu posso também achar nessa questão, né? Então, a gente vê toda essa questão do well-being, né? Então, você não ser mais wealth, a gente tem uma relação diferente agora com o dinheiro, pensar em sociedade do compartilhamento, e a partir daí, a gente começa a achar oportunidades de negócios, né? Então, infraestrutura, essa população idosa, como é que vai, daqui a pouco não tem um familiar que possa levar, o que você pode, como é que eu vou fazer com essa população idosa, o que eu posso melhorar na vida dela. Então, tudo isso, a gente tem que olhar para questão de negócio sempre como propósito. Então, hoje em dia, propósito, né, Sociedade 5.0, propósito, para a gente fazer impacto, porque tudo é impacto. A gente vê muitas ventures, assim, né, venture capitals, que fala venture capital de impacto, então já tem muitas que estão escolhendo, né, startups de impacto aí para investir, e já também olhando, tendo essa visão, né, do que vem pela frente, né? E infraestrutura, né, como eu estava falando de questão de compartilhamento, então a gente tem que cuidar com infraestrutura, a gente tem uma crise aí energética, né, à vista, a gente já tem muitas empresas que estão trabalhando aí com energia limpa, a gente tem energia solar, nós temos aí muitos que estão aparecendo, aí startups com tokenização de energia e energia limpa, o que a gente pode diminuir o carbono, porque todas a gente está lá como aquele círculo da sociedade 5.0, né? Então, que a gente está dentro das ODS, a gente tem que dar lá, como é que a gente vai fazer? Ter sustentabilidade, a gente ter uma sociedade centrada no humano, né, e fazendo a economia girar. Então, toda essa forma de negócio tem que ser repensada, a gente tem que desconstruir o que a gente achava já de negócios, e a gente tem que pensar, e pensar é assim, a gente tem que pensar pela dor do outro. Não adianta a gente você querer investir, você querer montar um negócio em cima de algo que você acha. Eu acho que é isso, então eu vou montar uma coisa assim. Quando você não faz uma pesquisa de mercado, quando você não tem, você não está vendo uma dor, porque você só tem um negócio bom quando você sente uma dor, né? A pessoa que inventou os messengers lá, que a gente tem hoje, o WhatsApp, Telegram, Signal, o que eles estavam vendo? Uma dor. Eles estavam resolvendo uma dor. Era uma dor, podia ser deles, de outros amigos, de tudo, e o que aconteceu é que foi muito certo, mas era uma dor que eles estavam resolvendo, e né, se tornaram aí grandes empresas aí bilionárias, né? E então, eu acho que essa, né, o que que a gente pode falar realmente assim de negócio é isso, né, essa questão de você, né, resolver cuidar com as dores, pensar na infraestrutura, pensar naquelas 5 básicas ali, né, que falam que é health tech, fintech, também por essa relação assim de você não ter mais papel como dinheiro. Por exemplo, em 2017, a Dinamarca não imprimiu uma nota, e economizou muito, porque imprimir dinheiro custa muito dinheiro, né? Então, nós podemos aí mudar realmente tudo isso, né? E negócios, assim, o que eu posso melhorar na vida das pessoas, né? Qual é o meu propósito para a sociedade? É essa a intenção de uma sociedade mais humana. E nisso a gente entra com várias coisas sustentáveis, né? Então, quando a gente estava fazendo, eu estava falando de sustentabilidade de energia, né, sustentabilidade a questão de água, né? Que a gente está, por exemplo, passando aqui no Paraná, nós estamos passando pela maior estiagem dos últimos 50 anos, talvez até mais. Então, sei como a sustentabilidade de tudo. E por que não, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente pensar também em sustentabilidade de software? Às vezes a gente acha que não, você acha que o desenvolvimento de software é aquilo que você não precisa passar por sustentabilidade, e eu não falo
sustentabilidade com relação a gente fazer reaproveitamento de código, porque isso a gente fala também, não é nós que somos desenvolvedoras, nós devs, a gente fala, quando você fala sustentabilidade de código, a gente fala de reuso de código, mas não é isso, a gente acha muito entrar aí numa parte de uma TI verde também, que o pessoal tem, né, que fala tudo, e eu vou deixar para a Carol agora falar, como foi também a dissertação dela de mestrado, né, a tua pesquisa dela sobre isso, e ela vai contar agora para a gente e vai entrar mais nessa parte aí de desenvolvimento de software sustentável. Obrigada, Iris. Boa noite, pessoal. Sou a Ana Carolina. Eu atualmente estou dando aula como professora da Escola Politécnica no PUC Paraná. Já trabalhei com desenvolvimento de software por muito tempo, ainda desenvolvo software e fiz uma pesquisa durante o mestrado que era realmente identificar, né, práticas de desenvolvimento de software sustentável. E nessa descoberta toda, eu acabei indo para um lado que ainda é muito recente na parte de desenvolvimento de sistemas, de software, enfim, que é utilizar essas práticas. O que seriam essas práticas? Coisas que usualmente a gente faz dentro de uma gestão de projeto de software, que é a aquisição de um fornecedor para fazer aquele projeto. O que a gente faz na sustentabilidade é olhar o perfil desse fornecedor, é olhar para ver o que esse fornecedor está cumprindo, ou atendendo, ou pensando a respeito de sustentabilidade. Isso que a Iris falou, né, que a questão do reuso de código, ou desenvolver, implementar um software que utilize práticas de reuso, essa é uma questão, né, que pode ser vista de um aspecto de sustentabilidade, mas ela sozinha não cumpre o papel da sustentabilidade em si, tá? Então, o que a gente descobre aí, e daí ainda dentro da mensagem da Iris, quando a gente tem as pessoas, né, como centro da sustentabilidade, como pessoas que vão ser chave, seja para poder permitir que a gente atinja, né, nossos objetivos da ODS, ou seja, permitir que sistemas, produtos e serviços promovam algum aspecto social da sustentabilidade para as pessoas, a gente está entrando num ponto que ele é muito importante na hora que a gente está desenvolvendo o software, que é, por exemplo, o atendimento, um cumprimento a requisitos de sistema. Então, a gente pode hoje desenvolver sistema com requisitos que são sustentáveis. Que são esses requisitos? São especificações, são, por exemplo, o software, né, que ele seja utilizado, né, um aplicativo, um mobile banking, por exemplo, que ele possa ser utilizado por qualquer classe social. O que isso quer dizer? Que a pessoa que tem um celular, uma versão mais reduzida, não tem uma capacidade de hardware tão grande, uma capacidade de bateria tão grande, uma conexão com 5G, por exemplo, que essa pessoa possa instalar esse aplicativo de mobile banking, utilizar e fazer as transações que precisa fazer, para que ela possa estar inserida dentro do mundo digital, e não só inserida no mundo digital, mas que ela pode também utilizar esses serviços financeiros, né, e que isso chegue até ela, que a tecnologia ela não seja uma barreira social, que a gente não limite a tecnologia a ser utilizada por contextos de classes sociais maiores ou menores, enfim, mas que a gente possa permitir que a tecnologia ela seja para todos. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando disso. A gente está falando em olhar para essas pessoas que têm menos recursos, né, e desenvolver software, e desenvolver serviços e produtos que elas também possam utilizar para facilitar o dia a dia delas e para que toda a sociedade cresça como um todo. Então, quando a gente pensa em engenharia de software, né, que é a minha linha de pesquisa,
que vai desde lá do planejamento de software até a release, né, a entrega desse software, a disponibilidade de software para as pessoas comuns utilizarem, a gente tem sustentabilidade em todas essas fases, né? E aí eu falo de sustentabilidade enquanto desenvolvendo esse software, esses sistemas, esse aplicativo e por aí vai. E eu também posso falar de sustentabilidade do software para o fim dele. Então, posso desenvolver softwares que vão, por exemplo, identificar lá o consumo de energia dentro de uma fábrica. Ou até posso fazer softwares e sistemas muito mais autônomos, no sentido de que se determinada área, né, determinado ambiente da minha fábrica esteja utilizando muita energia, e que eu posso lá automatizar um recurso com IoT, com várias outras tecnologias, inteligência artificial, para que ele mude esse consumo, ajuste como que está sendo utilizado essa energia, tá? E daí a gente está falando aqui que existe 2 tópicos que vêm sendo pesquisados, inclusive em outras universidades, e isso veio muito lá do pessoal da Alemanha também, que é o Green by Software e Green in Software. Então, esses termos a gente vai começar a ouvir cada vez mais aí, a partir do momento em que a gente consiga compreender, né, e trazer para o nosso dia a dia, enquanto startup, enquanto desenvolvedores, enquanto grandes bancos, o desenvolvimento de software pensando em sustentabilidade. Tá? Então, a gente tem esses dois paradigmas hoje da sustentabilidade em relação ao desenvolvimento de software, que é o Green by Software, Green in Software, e a gente tem a questão da ideia, né, do negócio. Então, isso que a Iris falou do compartilhamento, né? Então, a gente tem hoje aplicativos que a gente pode compartilhar um determinado produto e não necessariamente produzir aquele produto, né? Compartilhar determinado serviço e não realmente produzir aquele serviço, né? E a tecnologia, ela vem nos habilitando cada vez mais a possibilidade de poder atingir as nossas metas. Então, não existe, assim, existe um impacto, né, que a gente chama, que a tecnologia tem na emissão de gás carbono, por quê? Porque a gente tem o uso de energia, né? Então, até uma discussão que o pessoal fala bastante, mas a gente vai colocar tudo nas nuvens, mas e a questão do uso de energia desses data centers, como é que fica, né? O pessoal questiona muito essa questão. Então, hoje existem iniciativas também na parte de infraestrutura, que daí é a parte de TI verde, que trabalha mais isso, né, Green IT, que é a parte de infra mesmo, que construir esses data centers em regiões em que tenham a função, né, que tenham a possibilidade de estabelecer energia renovável, energia limpa. Construir esses data centers que eles possam fazer reuso de água. Então, hoje, né, se vocês forem ver aí grandes empresas de data centers, eles são os primeiros a falar o que eles estão fazendo em termos de sustentabilidade para poder manter os data centers deles. Então, existem várias tecnologias, várias soluções bem interessantes, inclusive, de painel solar, enfim, para poder diminuir esse impacto. Mas se a gente for olhar para esse impacto, né, se a gente pegar uma porcentagem assim, falar, não, o impacto da TI na condição climática, por exemplo, né, que é o principal tópico, e o impacto, por exemplo, de outros setores, né, agricultura. Então, você vai ver que existem alguns trade-offs. Então, a gente pode ter um impacto, porém o ganho com a tecnologia, ela é maior porque lá no setor da agricultura, eu posso utilizar de algum serviço, de algum produto, de algum sistema da tecnologia que vai reduzir a emissão ou qualquer outra forma de gastar, né, os recursos, que a tecnologia vai permitir para que seja utilizado naquele setor. Então, veja, é muito
é muito maior o ganho da tecnologia em diversos setores diferentes. Aqui eu dei o exemplo da agricultura, mas se a gente for olhar para qualquer outro setor de produção de manufatura, por exemplo, de carros, né? O que a tecnologia, o que tem de tecnologia lá, o que tem de sistemas lá que permite que eu produza um carro utilizando poucos recursos naturais, né? E contando isso, e fazendo reuso, e olhando para todo o ciclo de vida de desenvolvimento daquele produto em si, não estou mais olhando para o produto software, mas estou olhando para o produto carro, que é um produto físico, e tentar reduzir e tirar métricas e medir para poder ter uma meta ali para reduzir o consumo dos recursos naturais durante a produção daquele produto. Então, hoje a gente já tem tecnologias e sistemas que fazem esse papel. E aí que entra, né, o ganho da tecnologia. Então, hoje, os negócios, né, para a gente poder fazer a sociedade 5.5, pensando, né, nas pessoas e pensando no nosso ambiente, né, no meio ambiente, e pensando também na economia, a gente tem a TI que está ali para nos auxiliar. A gente tem o desenvolvimento de software que está ali para nos auxiliar, e a blockchain também, que é outra ferramenta que vai, nesse aspecto econômico-social, poder ajudar aí a gente atingir, né, esse objetivo da ODS. Agora, se a gente não busca, né, entender, por exemplo, vou fazer um software e acabo, né, fazendo alguma coisa ali que não traz esse benefício. Aí a gente precisa voltar um pouquinho, estudar ali mais um pouquinho para poder realmente fazer a coisa certa, né? Então, sobre desenvolvimento de software e sustentabilidade, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, estamos abertos às perguntas. Eu vi aqui que a Alana Pires até tinha mandado esse comentário antes mesmo, Carol, de você falar da questão, né, do impacto, de pensar realmente nas pessoas. Enfim, quando a gente fala de sustentabilidade, a primeira coisa que acho que vem em mente é a questão da energia, meio ambiente, mudanças climáticas, né, está martelando nas nossas cabeças. Mas eu fiquei pensando muito também no que você falou em relação à sustentabilidade, se vai incluir as pessoas no final, né? E também, quando você comentou sobre o desenvolvimento, o durante, né? Porque a gente sabe que não temos ainda muita diversidade, ou pelo menos não a representatividade demográfica, né? Que a gente deveria ter entre quem coda, né? Os softwares. Então, a Alana até falou assim, eu acho muito estranho, né, pensar isso, porque eu estou acostumada a não usar dinheiro em espécie, mas quando eu vou na feira, né, vejo alguns feirantes que não tem nem celular, né, e aí como vai usar o Pix, né? Então, a gente projeta esse futuro, né, que a gente quer, na nossa cabeça, incluir todo mundo, mas, de imediato, a gente está excluindo, né? E a gente não consegue pensar, porque nós, né, não somos dessa classe, né, social que ainda tem essa dificuldade. Então, infelizmente, são muito assim, né, excluídos digitalmente que a gente tem hoje, né, Lili, como a Alana falou. Então, e essa questão, por isso, assim, é importante. Eu falei, o que eu posso, né, uma ideia assim, o que eu vou fazer para melhorar a experiência dessa pessoa? O que eu posso fazer para ajudá-la, né, a ter algum acesso, a poder receber de uma outra maneira, que não precise até, vamos dizer, receber, que possa receber via Pix, né, se a pessoa não tem condições de ter uma maquininha. Então, o que né, o que dá para a gente fazer essa experiência, assim, pensar, porque já aconteceu comigo, eu já, em um evento, veio uma startup falar comigo como é que eles poderiam ter, assim, de volta, vamos dizer, o dinheiro,
porque o que aconteceu assim, Alana, foi que eu fiz um aplicativo para as pessoas, assim, arranjarem emprego, para as pessoas de baixa renda, né, classe C e D. Então, eles prepararam, né, bem, e daí ele falou, mas eu não estou conseguindo investir mais de 60 mil reais, ele falou, vendeu o carro, vendeu o que ele tinha, pôs lá e não estava dando retorno, mas por quê? Ele não viu as dores das pessoas, porque é essa questão que você falou do feirante. Adianta fazer algum aplicativo, alguma coisa para o feirante, se o feirante não tem acesso ali à tecnologia, né? Então, como é que eu posso? Então, qual que é a dor dele? Como é que eu vou resolver a dor a partir disso? É como a Lili estava falando, assim, da diversidade, questão de empatia. O que a gente tem, assim, eu gosto muito dessa expressão em inglês, assim, wear my shoes, né? Então, a gente não costuma usar em português, mas é isso, assim, vestir calçar os sapatos mesmo, né? Vestir o sapato do outro, né? É isso, né? Não tá naquele sapato para saber o que está passando. E por aí a gente traz a dor, né? Então a gente é muito interessante aí até a Lili traz a experiência, acho que da abertura, né, dos Jogos Olímpicos hoje. Hoje foi bom você ter lembrado. Pois porque a gente já está ficando com um tempinho apertado aqui, né? Esse papo é tão gostoso, mas o tempo passa rápido. Então, eu já queria aproveitar, eu pedi para a Ana compartilhar ali no chat com vocês alguns links, tá? Aqui no Brasil, como é que a gente pode entender melhor as necessidades, principalmente de pessoas que a gente ainda não consegue calçar os sapatos delas, né? Então, o Brasil é muito diverso, então a gente primeiro olha o todo, mas depois a gente vai olhando, né, naquele entorno que está mais próximo da gente. Então, tem o relatório Luz, na verdade, esse é o 5º relatório Luz do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil, são cerca de 50, 60 organizações que, de forma colaborativa, né, tem esse observatório no Brasil, fazem um trabalho muito bacana e enfrentaram bastante dificuldade no último ano para coletar dados, né, porque os dados também são importantes a gente olhar bem se a gente pode confiar nesses dados. Então, a coleta é muito importante. Então, vocês podem acessar o link lá. Só que essa é uma visão geral do Brasil, né? Tem também o programa Cidades Sustentáveis, onde a gente pode entender melhor como estão os ODS, onde a gente mora. Perdão. Porque a vida acontece mesmo na cidade, né? É no dia a dia que a vida acontece, que as dificuldades estão. Então, se a gente vai criar uma solução para alguém, a gente precisa entender a realidade no dia a dia das pessoas. Depois tem também, para quem está mais, né, nas empresas e, de repente, as empresas estão se reestruturando, né, as áreas de sustentabilidade estão até trocando de nome agora para ESG, que são as práticas ambientais, sociais e de governança, e está tendo avanço na questão, de novo, da coleta e da medição, né, dessas metas. Então, ontem, a rede do Pacto Global aqui no Brasil lançou também o observatório das empresas, né? Então, o estudo ainda não está pronto, né? Vai ser desenvolvido, vai depender dessa pesquisa, dessa coleta, e todas as empresas podem participar, mesmo empresas que não são signatárias do Pacto Global. Tá? Então, a gente vai ajudar a divulgar isso também, principalmente na nossa comunidade, onde tem mais empreendedores, empreendedoras que talvez não estão tendo nem tempo, né, de seguir essas novidades. Então, a gente vai ajudar a divulgar também. E agora a gente está falando da necessidade de incluir as pessoas, né, e educar, né, em tecnologias, mas, assim, a gente está vendo tantas iniciativas independentes de educação, e as universidades, as escolas estão passando por uma dificuldade tão grande, né? O que adianta a gente ter esse tanto de iniciativas, né, digitais, se os alunos não têm celular, não têm computador, né?
Então, é uma coisa que a gente precisa pensar muito. E nesses anos que a gente foi tendo contato com empresas, com universidades, com escolas também, ensino médio, enfim, a gente percebeu que nas escolas as crianças estavam tendo mais conhecimento, entendimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável do que nas empresas, né? Então, achei isso bastante interessante. Eu assinei um movimento, agora eu também faço parte do movimento Teach SDGs, né? Então, para educadores levarem para a sala de aula os objetivos de desenvolvimento sustentável, e também olhando um pouco, né, como, não só os ODS, né, mas, gente, como que a gente vai conectar as necessidades, né, dos ODS, das pessoas, com essas novas tecnologias. Então, é bem legal também esse link para vocês conhecerem o movimento. E, por fim, né, também sigam a gente lá no Instagram, em Blockchain BR, e um podcast nosso, que está um pouquinho agora pausado, né, durante a pandemia, mas nosso podcast Corrente de Mulheres vai trazer mais essa pauta, né. A gente não conseguiu falar muito, mas os códigos hoje, eles são desenvolvidos por pessoas, né, geralmente de uma classe mais privilegiada, tem pouca representatividade, né, feminina, e isso impacta muito, né, no software que vai ser utilizado depois. Então, a gente vai falar mais depois sobre esses viéses inconscientes, né? Quem puder assistir o documentário Coded Bias, né, é bastante importante, porque a gente está falando que a inteligência artificial está aprendendo com os dados que a gente tem. Só que os dados que a gente tem, assim, em muitos lugares, em muitos sistemas, são dados que reproduzem os nossos vieses inconscientes em relação a esse racismo estrutural, né, em relação à falta de diversidade, tanto de raça, de gênero, né, LGBTQI, AP+. Então, são pautas que geram, às vezes, debates acalorados, né, mas que são importantes. E hoje, né, voltando à questão da cerimônia lá de abertura dos jogos lá no Japão, eu fiquei bastante surpresa, assim, foi uma cerimônia super sem muito daquele, né, show pirotécnico, talvez, que a gente estava acostumado nas Olimpíadas antigamente, pelo momento que a gente está vivendo, mas foi tão centrado assim nas pessoas realmente, que eu vi muitos elementos da sociedade 5.0 nessa cerimônia, né? E para quem ainda não viu, né, acho que vale a pena, mas a tenista Naomi Osaka, né, foi quem acendeu a tocha, a pira olímpica no final, mas até chegar nela, passou por cada representatividade, sabe, dessa diversidade que existe lá no Japão, mas, né, para o mundo todo ver. Então, a maioria dos países entrou com um atleta, né, sexo masculino, do sexo feminino, segurando juntos a bandeira. Essa era uma imagem também que não fazia parte das nossas experiências de Olimpíadas anteriores. Então, assim, o mundo está mudando, né? Tem reações também, né? Porque nem todo mundo consegue enxergar e tirar os vieses inconscientes ao mesmo tempo, mas eu achei muito simbólico, porque a Naomi Osaka, para quem não conhece, ela é filha de, é uma tenista, né? Filha de